Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu lamento não falar português. A tradução simultânea realmente não é a mesma coisa, mas na próxima vez talvez a gente consiga. Eu estou realmente muito contente por estar aqui para ouvir sobre as linhas de pesquisa do programa, sobre sociedade, cultura e educação. E para além daquilo que eu tenho de compartilhar com vocês, espero que possamos continuar esse diálogo sobre esses problemas que são problemas urgentes para a nossa sociedade. Nesta apresentação, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o vínculo entre a educação e a política na sociedade contemporânea, num contexto marcado por crises de diversos tipos. Em princípio, a relação entre educação e política é problemática, pelo menos, com relação a certas experiências políticas do século XX, que nos advertem com relação aos perigos de colocar a educação ao serviço de ideologias partidárias. Apesar disso, o papel político da educação é inevitável e constitui, se poderia dizer, a principal via de integração social nas nossas sociedades pós-tradicionais. Se já não há tradições estabelecidas inquestionáveis que nos aglutinem e ofereçam um marco de interação, a educação se torna imprescindível para o estabelecimento dos laços sociais. Para esclarecer essa questão complexa, eu vou estabelecer um diálogo crítico com algumas análises de Hannah Arendt. Inicialmente, vou analisar a educação frente à crise da autoridade e a sua problemática inscrição no âmbito social e no espaço público-político, e, em seguida, vou recorrer ao pensamento e ao juízo como possíveis apoios para uma educação pós-tradicional. Os problemas que a educação enfrenta não são consequência de uma crise conjuntural, mas que, ao contrário, constituem uma expressão de certas transformações das sociedades contemporâneas que tornam necessário reconsiderar a instituição educacional e seus novos desafios sociais e políticos. Na sociedade moderna, a tradição otorgava um marco de estabilidade que entrelaçava o presente com o legado das passadas gerações, ao mesmo tempo que a projetava ao futuro, dotando o Estado-nação de uma continuidade espaço-temporal ininterrupta. O fio condutor da tradição oferecia, por sua vez, contenção e orientação para a ação e se apresentava como fonte de autoridade que se propagava na arena política, social, institucional e religiosa. Com a crise da tradição, sucumbem os sustentos da autoridade e da instituição educacional, que se apresentava como a encarregada de assegurar a reprodução ou a conservação do mundo. Como é possível conceber a educação de uma maneira pós-tradicional? A educação pode prescindir da autoridade? Para dilucidar essas questões, vou deter-me brevemente no conceito de autoridade. A palavra autoridade provém do latim autoritas, derivado do verbo augere, que significa aumentar, fazer crescer, magnificar. Esta origem nos remete à singularidade da autoridade, que implica acatamento ou obediência, mas não baseada na coação nem na persuasão, mas num reconhecimento legítimo por parte de quem obedece com relação com o que manda. Por este motivo, a autoridade, mesmo que se encontre intimamente vinculada com o poder, não deve ser meramente subsumida neste fenômeno. Se aquele que detém a autoridade deve recorrer à coação ou à persuasão para realizar a sua vontade, então, na realidade, há um déficit de autoridade. Para os romanos, quem tem autoridade é aquele que consegue aumentar, acrescentar ou magnificar alguma coisa no sentido de tornar possível que algo estabelecido possa se expandir. A autoridade se vincula com a magnificência de um legado originário que é suscetível de ser aumentado.
Para esclarecer este sentido, vejamos outro vocábulo, também derivado do verbo augere, que é autor, que não se identifica com quem cria ou inventa alguma coisa, artifex, mas com quem consiga fazer com que uma obra prospere, adquira grandeza e chegue a constituir de alguma maneira um legado. De modo análogo, os pais e os educadores detêm a autoridade na medida em que procuram o bom crescimento e o desenvolvimento integral das crianças. Nestes casos, a fonte da autoridade reside no reconhecimento, com base na potencialidade do crescimento e do enriquecimento que essa relação oferece para uma das partes implicadas. Por isso mesmo, embora tanto a presença da autoridade como do poder se manifestem no acatamento, não se deve confundir a autoridade sustentada ou baseada no reconhecimento com o poder, seja fundido baseado na persuasão ou na coação. A autoridade supõe sempre uma relação social determinada e uma certa assimetria na medida em que uma das partes reconhece no outro, seja uma pessoa ou instituição, uma potencialidade que redunda em crescimento e enriquecimento ou aperfeiçoamento. Este caráter assimétrico da autoridade conduziu a que se confunda também se a confunda com autoritarismo. Entretanto, o autoritarismo como sistema político é uma variante em que a autoridade se desliga das suas bases de reconhecimento e se cristaliza em torno de poderes estabelecidos. Devido a isso, o autoritarismo é um sistema hierárquico e piramidal sustentado pela coação, mais que sobre uma modalidade de autoridade reconhecida, de modo que, apesar do autoritarismo ter origens num vínculo de autoridade, internamente este vínculo se reduziu até se tornar irreconhecível e desvanece completamente no império dos meios de coerção e as consequentes restrições à liberdade. Devido a isso, enquanto que o autoritarismo que se baseia na coação atenta e restringe a liberdade, a autoridade se baseia no reconhecimento e é compatível com a liberdade. No ensaio de Hannah Arendt, O que é autoridade, publicado em 1958, ela não se propõe a oferecer uma definição da essência da autoridade geral, citando, mas analisar a experiência da autoridade imperante na tradição e suas implicações no horizonte dos problemas políticos do século XX. Nesse sentido, é preciso delimitar uma tradição predominante que remonta à filosofia grega, que encontra continuidade na religião cristã e em parte do pensamento político moderno, que entende a autoridade como uma fonte transcendente aos assuntos humanos e que atua, consequentemente, como um critério externo para o ordenamento da política, sejam as ideias de Platão, a sanção religiosa da vida depois da morte ou a soberania absoluta. Por outro lado, a experiência romana da autoridade não é concebida de maneira transcendente, mas ancorada ao interior das relações humanas e vinculada com a grandeza do passado, em particular com a fundação do corpo político. Daí a relevância de Jano, o deus do início, e de Minerva, a deusa da memória. A autoridade reside precisamente neste engrandecimento do legado do passado no presente, que por sua vez outorga estabilidade e durabilidade aos assuntos humanos. A autoridade passa a ser resultado inerente do âmbito humano e que remete ao reconhecimento de ações passadas e de seu caráter orientador para o presente. Entretanto, esta relação com o passado é o que se quebrou no decorrer do século passado. O surgimento do mal absoluto nos campos de concentração e extermínio faz com que nenhum legado do passado possa ser perpetuado e utilizado para orientar-nos no presente. Inclusive, as categorias políticas e os padrões de juízo moral da tradição demonstram-se impotentes para compreender a terrível novidade que o século XXI trouxe consigo. Nesse sentido, Arendt sustenta que se produziu uma ruptura com a tradição, na medida que o vínculo com o passado e guia de ações presentes que trouxe como consequência o fato, cito, que a autoridade se dissolveu no mundo contemporâneo. Fim da citação. Apesar dos riscos que se supõe viver sem o marco estabilizador da autoridade, ao mesmo tempo a Arendt
adverte sobre as possibilidades que isso nos oferece na medida em que, aspas, significa encontrar-se novamente frente, sem a fé religiosa, sem a proteção das normas de comportamento tradicionais e, portanto, óbvias, com os problemas elementares da convivência humana, aspas. Dessa maneira, o que antes se resolvia no contexto da tradição, agora torna-se objeto de tematização política. Mas o que ocorre com a educação? Ela pode prescindir da tradição e da autoridade? A resposta arendtiana é categórica, defendendo que a educação, aspas, pela sua própria natureza, não pode renunciar à autoridade nem à tradição, fecha aspas. E por isso ela propõe a continuação, eu vou ler uma pequena parte de Arendt, aspas, devemos separar de uma maneira terminante a esfera da educação de outros campos, sobretudo no âmbito vital, público, político, para aplicar somente a ela um conceito de autoridade, uma atitude com relação ao passado que sejam adequadas para este campo, mas que não têm validez geral e não devem reivindicar uma validez geral no mundo dos adultos, fim, aspas. A saída de Arendt não pode mais que produzir-nos perplexidade, não somente porque propõe separar de maneira clara a educação do público político, mas também, já que pretende que atuemos como se a autoridade e a tradição continuassem válidas no âmbito da educação, mas renunciando à sua validez geral no mundo político dos adultos. A posição deriva, desta forma, em uma espécie de impostura educativa. Façamos com as crianças como se a tradição e a autoridade continuassem em vigor, vigentes, apesar de sabermos que foram definitivamente erodidas e já não têm sentido no mundo contemporâneo. De maneira que mesmo quando nós não possamos recolher um legado do passado, nem reconhecer uma autoridade que nos ofereça orientação, deveríamos procurar fazer com que as crianças se introduzam neste mundo que desaparece, aspas, e assim salvá-los da ruína que, a não ser por meio da renovação, a não ser pela chegada dos novos, dos jovens, seria inevitável, aspas. Mas além disso, mesmo que isso fosse possível, deveríamos duvidar da sustentabilidade dessa afirmação, já que a erosão da tradição e da autoridade constituem um fenômeno com repercussões nos diversos âmbitos sociais em que a escola não pode proteger-se por meio do isolamento. Eu creio que as armadilhas desta cisão entre a educação e a política se produzem porque Arendt considera que a política pode ser concebida em termos pós-tradicionais, mas não se atreve a pensar na educação nestes mesmos termos. A educação se sustenta na autoridade de uma tradição que exige ser preservada e, como toda autoridade supõe, como já vimos, pressupõe relações assimétricas. Do ponto de vista da perspectiva arendtiana, a política, ao contrário, emerge quando as pessoas, concebendo-se como iguais, tentam resolver os assuntos humanos por meio do diálogo e da ação. A política, então, não se sustenta numa autoridade, entre aspas, superior, mas no poder que emerge da reunião e da ação concertada entre homens e mulheres, de modo que a escola não pode constituir um âmbito propriamente político, e quando isto se tentou fazer, aspas, sob o estandarte de uma educação progressista, aspas, Arendt adverte que, aspas, ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança não se libertou, mas permaneceu sujeito a uma autoridade muito mais terrível e tirânica da verdade, a da maioria, aspas. As crianças, as meninas e as meninas, não estão em condições de estabelecer relações de igualdade com os seus pares, pois isto deve ser aprendido por meio da prática e sob a proteção da autoridade adulta para evitar, como diz a Arendt, que fiquem à mercê da tirania do seu próprio grupo,
ou de si mesmos. Devido a isso, a educação das crianças requer da autoridade dos adultos e implica numa consequente assimetria, enquanto que o espaço político supõe relações simétricas entre iguais. Esta oposição entre educação e política é aprofundada na análise arendtiana da sociedade moderna, como marcada pelo surgimento do aspecto social que desarticula a distinção entre o privado e o público, na medida em que constitui uma esfera híbrida, aspas, na qual o privado se torna público e vice-versa, aspas, tornando-se mais difíceis as coisas para as crianças que, por sua natureza, precisam de um espaço para amadurecer, protegido para amadurecer sem perturbações. Fim da citação. Apesar que Arendt não explicita isso, no seu ensaio A Crise da Educação, de 54, a própria escola parece constituir-se num espaço social híbrido que atua como intermediário entre o âmbito familiar privado e o mundo público político dos adultos. A escola procura introduzir as crianças no mundo público e, nesse sentido, aspas, vem a representar o mundo, em certo sentido, apesar de não ser realmente o mundo, fim da citação. Alguns anos mais tarde, em 59, no seu controvertido ensaio Little Rock, fica claro que Arendt considera a escola como própria do âmbito social. Por isso, ela se posiciona criticamente com relação à decisão da justiça que obrigava uma escola a aceitar a incorporação de uma menina negra. Arendt considera que a escola é um âmbito social onde cada família deveria ter o direito de decidir entre que tipo de gente quer educar seus filhos, como se alguém quer fazer férias, pode escolher os lugares aos quais só tem acesso grupo de determinada origem, fecha aspas. Dessa forma, Arendt se opõe à abolição da discriminação por meio de uma lei, porque, segundo o seu parecer, aspas, se viola a liberdade da sociedade, aspas. Dessa maneira, Arendt adverte, aspas, que se obriga os pais a enviar contra sua vontade os seus filhos para uma escola integrada, eles estarão privados dos direitos que têm em qualquer sociedade livre, o direito pessoal a decidir sobre os seus filhos e o direito social a associar-se livremente, aspas. É empenhado em defender a livre associação que existe no âmbito social, ela termina por sacralizar todas as diferenças inerentes a esta esfera, sentenciando que, aspas, o governo está legitimado para não dar nenhum passo contra a discriminação social, pois só pode atuar em nome da igualdade, que é um princípio que não tem nenhuma validez no âmbito social. A escola, como âmbito social, se caracterizaria então por seu apoio à tradição e à autoridade, com a consequente assimetria que isto implicaria, e por ser um espaço de diferenciação e discriminação, cuja lógica se opõe à política e onde prevalece a igualdade e podem se estabelecer laços não tradicionais no momento em que se desaparece a autoridade. Dessa forma, Arendt insiste que a escola não pertence ao âmbito público, reafirma a oposição excludente entre educação e política, criticando, inclusive, quando o Estado pretende imiscuir-se na escola para fazer com que valha o princípio da igualdade política. Essa questão é particularmente delicada no nosso país, onde a educação foi reivindicada como um veículo de ascensão e equiparação social, em particular para as classes médias, e onde ainda nos encontramos com o desafio de oferecer maiores e melhores oportunidades educacionais aos setores populares. Mas, ao mesmo tempo, a posição arendtiana nos chama a atenção com respeito à necessidade de proteger e preservar a diversidade social e cultural que às vezes se encontra ameaçada pela excessiva intromissão do Estado
com sua pretensão de igualação. Pensemos, por exemplo, nos casos dos povos originários, aos que tradicionalmente, na Argentina, se negava a possibilidade de uma educação na sua língua nativa, respeitando suas tradições e sua cultura. A educação, sem renunciar à construção de um horizonte compartilhado, deveria dar lugar às diversas manifestações culturais e sociais. Entretanto, a suspensão arendtiana da lógica da igualdade política no âmbito da escola também implica em sérios riscos, já que nem todas as diferenças sociais são aceitáveis ou legítimas na medida em que muitas vezes não se sustentam na diversidade cultural, mas em flagrantes injustiças. A questão, então, não seria promover que a igualdade do âmbito político eclipse da diversidade cultural, promovendo uma homogeneidade devastadora, mas tampouco proteger a diferenciação social, reproduzindo as injustiças. Não se trata de apoiar, blindar o âmbito social da escola com relação à ingerência do Estado, mas dirimir na arena política que diferenças devem ser preservadas e quais devem ser resolvidas ou corrigidas por se tratar de injustiças. A própria análise arendtiana oferece pistas para rever essa contraposição e conceber uma maneira em que a educação se encontra atravessada por uma tensão entre as exigências da esfera social e o âmbito público-político. O desejável seria que se mantenha um dinamismo que impeça a neutralização de qualquer uma dessas duas lógicas. A educação encontra-se desta forma na encruzilhada entre o social e o público político, sendo a instituição a encarregada da mediação entre a família e o mundo público na reprodução do mundo dos adultos e na potencialização das possibilidades para introduzir novidades para os recém-chegados. Por isso, Arendt diz que a educação tem uma vocação conservadora e, ao mesmo tempo, considera, aspas, que a essência da educação é a natalidade, fecha aspas. A natalidade não remete somente ao nascimento como um fato biológico, já que nesse sentido o ser humano não se diferencia das outras espécies vivas, mas fundamentalmente aquilo que constitui o que nos distingue como existência humana, que é a capacidade de introduzir novidades, ou seja, de agir de maneira inesperada e imprevisível. Em outras palavras, a natalidade está relacionada com a liberdade, entendida como espontaneidade, de modo que coloca em evidência o fato de que os seres humanos somos as únicas criaturas livres cuja existência interrompe o ciclo da reprodução biológica para criar um mundo artificial que preexiste e continua existindo após a morte dos indivíduos. Dessa forma, no seu íntimo vínculo com a natalidade, a educação se aproxima da política, que constitui um espaço político para atuar, ou seja, para tomar a iniciativa e começar algo novo. A escola encontra-se atravessada, permeada pelas lógicas em tensão da diferenciação social e da novidade política, constituindo campo de forças em disputa, que não devem se anular, mas manter-se num equilíbrio sempre precário e inestável. Isso quer dizer que a escola não deve abandonar as crianças, as meninas e as meninas, como reprodutoras do social, mas tampouco pode assumir que seja um espaço público político já constituído. Mas deveria preparar-se para os meninos e meninas para que sejam capazes de inserir-se no espaço público e desenvolver a singularidade de cada um, de modo que a escola não é um âmbito estritamente social. Em tal caso, se limitaria a reproduzir as coisas estabelecidas, com suas diferenças sociais incluídas, mas tampouco é parte do mundo político. Em tal caso, deveria se tratar as crianças como adultos em miniatura. O mundo político é um mundo artificialmente construído, cujas formas de interação e lógicas de convivência os meninos e as meninas têm que aprender. Certamente, como adverte Arendt, a escola não deve instruir
as crianças na arte de viverem, mas devem desenvolver as suas capacidades em função de serem preparados para a coordenação das suas ações com os demais, ou seja, para conviver e compartilhar o mundo com as suas diferentes posições. Daí se deduz que a tarefa da escola, além de ensinar certos conteúdos essenciais que podem ser sempre revistos e postos em discussão, mas ela tem que procurar desenvolver capacidades, atitudes e procedimentos para a vida política. Nesse contexto, servindo-me da análise arendtiana, procurarei ir para além desse aspecto, retomando as atividades do pensamento e do juízo como possíveis bases para a educação e para a autoridade no contexto pós-tradicional. Agora vou falar do crescimento Agora vou pedir para dar um espaço para perguntas. Se o pensamento e o juízo, que vamos falar como os possíveis procedimentos e capacidades que temos que criar no âmbito da educação, podem constituir sustentação de uma educação pós-tradicional, especialmente quando encontramos o juízo como a capacidade que permite coordenar capacidades com outras, e essas atividades é porque Arendt não está entendendo essas atividades como fez a tradição filosófica, mas está ressignificando para pôr de manifesto as suas implicâncias políticas. Nesse sentido, no parágrafo final da Condição Humana, adverte sobre os perigos de que o pensamento seja o patrimônio de uns poucos, ao mesmo tempo que proclama que o porvir dessa atividade resulta de muita importância para o futuro do homem. Dessa forma, Arendt encontra na ideia kantiana o uso público da razão, um antecedente que permite esclarecer a potencialidade política do pensamento. Vou me deter brevemente no escrito de Kant na contestação da pergunta o que é a ilustração, onde assinala que para sair da minoria da idade dos homens devem pensar por si mesmos, despojando-se das rodas que permitem sustrair e assumir esta tarefa. Mas pensar por si mesmo não é suficiente, porque também é necessária a liberdade que permita fazer o uso público da razão. A difusão, a circulação e a troca de opiniões entre o público douto permite a ilustração do povo, ao mesmo tempo que resulta vital para o desenvolvimento do pensamento mesmo. De maneira que a liberdade de consciência compatível com o uso privado da razão é insuficiente, porque o pensamento, para desenvolver, necessita da expressão e da confrontação pública nas próprias opiniões. Arendt encontra dessa forma um ponto crucial onde Kant toma uma distância na tradição filosófica. O pensamento requer de um espaço público efetivo, abre aspas, onde se expõe a si mesmo à prova de um teste livre e público, algo que supõe que quanto mais participe, melhor, fecha aspas. O pensar por si mesmo não é simplesmente uma atividade que se realiza na solidão do diálogo consigo mesmo, mas requer, além disso, a consideração das perspectivas dos outros no espaço público. É por isso que a interdição da publicidade constitui para Kant um dos piores mais políticos, o mal político, porque obstaculiza a ilustração do povo. E por isso que o progresso, além do para o melhor, ao mesmo tempo a publicidade é propulsora de reformas que, portanto, garante o progresso enquanto Estado e também obstaculiza o funcionamento. O uso público da razão deve ser dirigido para interpelar o Estado para que empreenda as reformas, mas, segundo Kant,
deve se abster de incitar aos cidadãos a desafiar a autoridade vigente. Kant adverte a perigosidade política que implica exaltar o uso público da razão, porque os filósofos, segundo Kant, eles se veem desacreditados sob o nome de portadores da ilustração, como gente perigosa para o Estado. É por isso que Kant restringiu o uso público da razão aos espectadores, enquanto, no nosso caráter de cidadãos e atores, nos encontramos impedidos a obedecer e cumprir nossos deveres públicos. Por isso, Kant, no final do texto sobre a ilustração, proclama o razonamento quanto vocês queiram para que possam obedecer. Arendt, na sua parte, vai radicalizar a posição kantiana nos dois sentidos. Por um lado, vai desmontar a exceção entre o ator que obedece e o espectador que razona, mostrando que o juízo é mais política das faculdades mentais porque faz possível a articulação das posições dos atores no espaço público. Por outro lado, se Kant desconfiava da desobediência, com o caso de Eichmann, vai manifestar que Arendt que a verdadeira perigosidade reside na obediência cega, que supõe a ausência de um pensamento próprio. Nesse sentido, a posição poderia ser concebida como uma resposta à frase kantiana citada anteriormente. Eu vou falar sobre uma diferenciação que poderíamos adotar depois, que no princípio Arendt concebe como que fossem equivalentes, mas na época de 1961 ele considera como faculdades específicas. O pensamento estaria conduzido para o geral e ele, para Arendt, tem um caráter crítico-destrutivo. O pensamento permite pôr em questionamento o fornecido, permite que o pensamento que não tem a capacidade construtiva. Quem pode avançar de alguma forma estabelecer critérios para uma decisão política e moral, ele é o juízo, porque o juízo sempre está baseado nos casos particulares. Dessa forma, essas duas atividades se requerem mutuamente. O pensamento é o que permite colocar em questionamento as pautas, os critérios estabelecidos dentro da sociedade, mas através do juízo é que nós, de alguma forma, partindo dos casos concretos, atingir ou propor novos critérios que possam permitir-nos decidir em condições. Nesse sentido, é o juízo, através desse caráter de análise do concreto, que sempre permanece vinculado ao mundo, e é por isso que a atividade política ou é a faculdade mental mais política ou política por excelência. Vou ler uma cita de Arendt e depois sobre o juízo. A capacidade de juízo é a habilidade política específica no próprio sentido denotado por Kant, é de ser uma habilidade para ver as coisas não só do ponto de vista pessoal, mas também desde a perspectiva de todos aqueles que estão presentes. Inclusive, esse juízo pode ser uma das habilidades fundamentais do homem como ser político, à medida que permite se orientar no âmbito público e no mundo comum. A do juízo é uma atividade importante, se não a mais importante, onde se produz esse compartilhar o mundo com os demais. Fecha aspas. O juízo como habilidade política é uma capacidade que requer ser desenvolvida e exercitada através da consideração das diversas posições implicadas. Os seres humanos não somos por natureza seres políticos,
mas chegamos a ser à medida que coordenamos as nossas ações com os outros e forjamos um mundo comum. É por isso que precisamos da educação e não do simples adestramento, porque não preparamos os nossos filhos só para a reprodução da vida, mas para serem inseridos no mundo político, que é um mundo artificialmente construído com regras normativas e formas de interação que devem ser socialmente aprendidas. A política, em um sentido específico, resulta da interação entre pessoas que se consideram iguais e que estão prontas para coordenar suas ações através do diálogo e a persuasão. Nesse sentido, a escola não é um âmbito imediatamente político, porque ela se estrutura em torno de relações assimétricas, onde não regem condições de igualdade nem para o diálogo, nem para a interação. E por isso também não implica que a escola seja um âmbito excluído completamente da lógica política, porque ela se encarrega de preparar as crianças para a interação política em um duplo sentido. Por um lado, são introduzidas no mundo compartilhado, pré-existente, mas por outro lado, devem ter a capacidade de renovar introduzindo novidades. É por isso que, como já vimos, Aren sustenta que a essência da educação é a natalidade, porque deve fornecer condições para a ação, que à medida que sempre a interação supõe que compartilhar o mundo com os outros através do diálogo e atividade do juízo. O juízo, como mecanismo concreto de articulação social, parte de situações particulares e, considerando os diversos pontos de vista, enseja a validez geral e intersubjetivamente compartilhada. Se a nossa sociedade se caracteriza pelo rompimento da tradição, o juízo cobra a premissa da reconstrução no laço social. É por isso que a educação no marco pós-tradicional deve estar orientada a um desenvolvimento da capacidade de julgar antes que a transmissão de conteúdos específicos. Para julgar, requer-se da pluralidade de estar com o outro, de ser considerado como igual e contemplar seus juízos. As crianças devem aprender a conceber os outros como iguais, a contemplar as diferentes posições e tentar se aproximar para coordenar as ações. Isso pode ser aprendido só exercitando a capacidade de juízo dentro de um marco afetivo de interação. As aulas deveriam oferecer espaços onde os alunos podem dialogar e julgar sobre problemas comuns coordenados com o professor. Não se trata, como adverte Aren, de deixar as crianças liberados ao despotismo de seus iguais, senão assumir as nossas responsabilidades como adultos para prepará-los e gerar as condições para que façam possível o juízo e a ação concertada. Se o pensamento e o juízo requerem de estar com outros para se desenvolver, a escola pode constituir o cenário para exercitar as atividades em uma mútua colaboração. Contar uma história é uma das formas que se exercita o juízo. Permite-se colocar no lugar dos outros, de vivenciar diversas circunstâncias e procurar saídas alternativas. A narração de história, dessa forma, constitui uma forma de colocar em marcha os objetivos e permite restabelecer o vínculo com o passado depois da crise da tradição. O juízo deveria constituir, então, o núcleo da educação e, dessa forma, assume a tarefa política para a manutenção do mundo comum, mas uma tarefa política que não é partidária nem ideológica, porque remete a uma atividade e forma de interação e não uma série de conteúdos substantivos determinados. A educação não só se encontra assim intimamente vinculada à política, mas também, senão também ela pode responder à ruptura da tradição. Através desse recorrido, não só aproximamos a educação à política, mas também, através do juízo, pode conceber a educação dentro de um marco pós-tradicional. Como pensamento e o juízo não são atividades solitárias,
mas também requerem de estar com outros para se desenvolver. A escola parece oferecer um contexto ótimo para a sua prática. Se Arendt, como já tínhamos visto, proclamava no último parágrafo da condição humana que do porvir do pensamento depende o futuro do homem, esse também joga dentro do sucesso e fracasso da educação para promover o pensamento e o juízo. As consequências na sociedade contemporânea e o retrocesso das faculdades do pensamento e do juízo se manifestaram no caso de Eichmann. Os maiores perigos que estamos sujeitos não residem, como temia Kant, na desobediência, mas por o contrário, na obediência cega, aos poderes estabelecidos. Quem obedece de maneira incondicional mostra, como Eichmann, uma flagrante incapacidade de pensar e de julgar por si mesmo. Se a obediência resultou como uma ferramenta poderosa para regimes que procuravam a dominação total e a aniquilação, a tarefa política da educação, reformulando em termos arendtianos a célebre frase de Kant, poderia ser razoar quanto que vocês queiram e quanto precisem, mas antes de obedecer.